Naruto finalmente consegue acertar Zabuza, mas o que acontece em seguida muda completamente o rumo da batalha. Depois de um plano arriscado, Naruto e Sasuke conseguem libertar Kakashi, mas agora a luta entra em outro nível, onde estratégia, velocidade e leitura de movimentos decidem tudo. O manga começa com o Naruto se destransformando e arremessando sua kunai e gritando lá vai, e vemos a kunai indo na direção do Zabuza, e assim que ela iria o acertar, o Zabuza desvia. E nisso a prisão de água que prendia o Kakashi se desfaz, e vemos o Naruto caindo na água, e o Zabuza olhando para ele, pois ele conseguiu fazer um corte em seu rosto. E vemos todos surpresos com esse ataque do Naruto, e vemos a ira de Zabuza, e ele começa a girar a shuriken que estava em sua mão, e vemos o rosto assustado do Naruto, e o Zabuza pensa moleque maldito, e arremessa a shuriken, e vemos sangue voando, e vemos que o Kakashi segurou a shuriken no último instante. E vemos a cara de irado de Kakashi, e o Zabuza engole seco, pois ele não esperava por aquilo. E vemos a Sakura gritando feliz, Kakashi-sensei, e o Naruto saindo da água e tossindo, e o Kakashi fala, Naruto, seu plano foi brilhante, vocês cresceram muito, e Naruto ri, e ele explica seu plano. Os clones não eram para derrotar os Zabuza, mas pelo menos foi suficiente para atrair a atenção dele, enquanto eu me transformava na segunda shuriken. É claro que eu não achei isso suficiente para derrotá-lo, mas minha intenção era somente libertá-lo, Sasuke. Então a uniu com outra shuriken que ele já tinha, e então arremessou ambos, que arremessou-a para o Sasuke, meu clone, que estava segurando a minha versão verdadeira, transformada em shuriken. O meu eu verdadeiro, transformado na shuriken e esperando o momento certo. Os clones eram somente distrações. Eu só precisava de um clone somente. E então, depois dessa explicação, o Zabuza ri e começa a falar. Então você me fez ter que desviar ao ponto de precisar desfazer o meu jutsu. E o Kakashi diz não, você não desfez o seu jutsu, ele foi desfeito por você tê-lo soltado. Espera um pouco aí, se você ainda está aqui, é porque está gostando. Então deixe seu like e se inscreva no canal para chegarmos aos nossos primeiros 1000 inscritos. E então o Zabuza olha com raiva pro Kakashi, e o Kakashi começa a dizer, só pra você saber o mesmo truque, não funciona comigo outra vez. E aí o que vai fazer? Então Zabuza e Kakashi pulam para longe um do outro no lago, e Kakashi olha para o Zabuza e começa a copiar ele, e os dois dizem juntos, Toricelo do pássaro, estilo água jutsu dragão de água, e vemos a água em volta deles se mexendo e virando um dragão. A água atingindo todos que estavam do lado de fora do lago. E no meio do lago, a água jorra. E vemos o pensamento do Sasuke. Tantos selos feitos em segundos. Kakashi simplesmente os copiou instantaneamente. E o Tazuna e a Sakura se perguntam o que tinha acontecido. E aquilo foi só um ninjutsu. E vemos o rosto do Naruto surpreso. O Kakashi e o Zabuza no meio do lago se atacando. E os dois se encaram. E o Zabuza pensa algo não está certo. E assim que ele pula para trás. E o Kakashi o copia instantaneamente. E ele começa a correr em círculo. E o Kakashi começou a copiar ele. E assim ele para ele levanta o braço. E ambos dizem levanta. E o Zabuza fica surpreso com aquilo, e os dois se encaram, e o Zabuza pensa, todos os meus movimentos ele vê, e o Kakashi diz através de tudo, continuando o que ele estava pensando, e o Zabuza se surpreende mais ainda, e ele começa a suar, e pensa o que ele está lendo minha mente. E vemos o olho do Kakashi e Zabuza pensa maldito ele, e o Kakashi diz está com aquele olhar repugnantemente, né? E o Zabuza engolindo saliva diz, você é só uma cópia falha, e o Kakashi e o Zabuza continuam dizendo eu sou o verdadeiro, nenhum copiador barato pode comigo. E surpreso Zabuza grita, você fica me imitando como um papagaio, eu irei acabar com você de vez? E surpreso ele pensa, aquele sou eu? E o Zabuza começa a se ver no lugar do Kakashi. E então ele pensa, mas é impossível. Será um genjutsu? E vemos o Kakashi fazendo um jutsu e dizendo estilo água jutsu do Vortex gigante. E vemos o olho do Kakashi e o Zabuza gritando, mas o quê? Isso é impossível. E vemos um Vortex jogando o Zabuza pra longe. E ele pensa, antes mesmo de eu finalizar o meu jutsu, ele usou a técnica contra mim. Eu não consigo lutar contra ele. E vemos Zabuza se afogando, e vemos água indo pra todos os lados. E o Zabuza bate em uma árvore, e o Kakashi pula nessa árvore e diz, agora acabou! E o Zabuza diz, mas como você pode ver o futuro? E o Kakashi responde, eu consigo ver sua morte. E vemos duas agulhas indo na direção do Zabuza. E duas agulhas acertam o pescoço dele. Todos se surpreendem, e o Zabuza cai. E uma pessoa mascarada diz rindo, você tá certo, ele morreu mesmo. E nisso o Zabuza bate no chão, e assim acaba o manga. Kakashi dominou completamente a luta. Mas a chegada dessa figura misteriosa muda tudo. A pergunta é, Zabuza realmente morreu, ou isso faz parte de algo muito maior? Comente aí, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nada dessa história.